porque eu já vinha da educação física, eu já entendia sobre o movimento do corpo, trabalhei anos com Pilates e entendi esse processo de consciência, mas lá atrás eu já comecei a perceber assim que caramba, né, na própria educação física, sabe aquelas coisas assim que eu acho que as coisas acontecem da forma que precisam acontecer pra gente. Então, na minha formação em educação física, quando eu era desde estagiária, sempre vinham muitas pessoas para mim com necessidade de reabilitação. E reabilitação, assim, pessoas com deficiência, pessoas que tinham vindo de AVC, várias formas diferentes de reabilitação, assim, e de casos bem extremos. Eu tive uma aluna com miastenia graves, que é uma doença que destrói os receptores de acetilcolina do corpo, que é o que é responsável pela contração muscular. Então imagina, ela foi perdendo a capacidade do corpo dela de fazer contração muscular, inclusive o coração. Então assim, ela ficou 1 ano em cima de uma cama. E, pasmem, essa mesma aluna fez a formação, uma das formações que eu fiz, fez a formação de Caraíva comigo, de yoga. Foi um trabalho assim, que ela chegava lá na academia do SESI, descia a rampa, ela tinha que ficar 10 minutos sentada descansando. E ali, nessa época dela, eu já estava mergulhada no universo do yoga, mas não foi só aquilo que eu aprendi ali com as práticas de yoga, mas tudo fazia parte desse conjunto. Aquela experimentação com o meu próprio corpo. E aí eu consegui explicar, não, você vai sentir aqui, porque eu fazia em mim para conseguir passar isso para os alunos. Então, essa questão do movimento, e eu percebia esse desenvolvimento das pessoas no Pilates, então que vinham as pessoas muito debilitadas, assim, eu não conseguia amarrar o meu sapato, e aí 2 semanas depois a pessoa, nossa, eu estou muito feliz porque eu consegui varrer a minha casa. E aí eu falava assim, nossa, como que faz diferença todo esse trabalho de saúde do corpo na forma que as pessoas se comportam? Porque eu via pessoas assim super retraídas, super fechadas, e eu botava para abrir o peito pra caramba lá no Pilates, e daqui a pouco aquela pessoa estava chegando que não falava com ninguém, já chegava até um pouquinho antes para ficar conversando com a turma. Então, eu conseguia perceber, olha só, através do movimento, nós estamos trabalhando a forma como eu me comporto, através de uma reorganização do corpo. E aí, conforme eu fui me aprofundando no yoga, entendendo esse universo, eu queria realmente entender, eu ia para uma prática, eu levei 3 anos lendo e estudando sobre yoga até fazer prática de asanas, porque eu comecei a ler, estudar, por influência de uma professora que era minha aluna na musculação, mas eu trabalhava nos horários que tinham aulas, então não tinha um horário 2 horas da tarde para praticar yoga. E eu falei, fiquei uns 2 anos assim, aí só estudando e tal. Aí eu falei, vou liberar um dia pelo menos da semana à noite para eu poder fazer aula. Eu rodei vários lugares e eu chegava e falava, eu acho que eu sou muito chata ou eu sou muito cri-cri, porque eu chegava e falava assim, isso daqui não é o que eu tô lendo. Não é isso que eu tô lendo. Eu chegava lá, aí eu via assim o professor com aquela cara de Deus, assim, sabe, aquela coisa, falando assim. Eu falava, gente, mas o yoga serve para pessoas reais. Né? Eu nunca vou ser assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu me distanciava daquilo, eu falei, não, ao invés de eu desistir do yoga, eu entendi que não era para mim aquele formato. Até que eu fui abençoada, tive merecimento ali, e aí consegui encontrar um casal, um professor e uma professora, que eu falei, cara, isso daqui é yoga. Agora sim, E ela falava até da posição que o pé está no chão, o que o dedão do pé faz. Várias informações que às vezes eu trago para vocês são memórias que eu tenho da época que eu aprendi lá com eles. Então, aquilo dali abriu um universo dentro da minha cabeça, assim, eu falei, caramba, eu quero muito aprofundar nisso, eu quero beber da fonte. E aí a pessoa fala assim, não, eu vou para a Índia, né? Eu vou pra Índia, tipo, vou pra Índia. Você vai pra Índia? Vou aproveitar minhas férias, não tem ninguém pra ir comigo, eu vou sozinha, você é maluca. Aí o Globo Repórter, tudo resolveu fazer coisas sobre a Índia, né? Estupro na Índia, não sei o que na Índia, todo mundo. No mesmo ano, resolveu falar um monte. Falei, não, eu vou, eu quero ir. Fui pra lá, fiz turismo, fiquei em ashram, estudei, fiz vários processos. E de verdade, foi muito importante. Eu aprendi muita coisa. Mas ir para a Índia não foi o fator determinante
para eu conseguir aprofundar na minha prática de yoga, para eu me sentir de verdade que eu estava me tornando uma yogi. Mas qual é a diferença? Eu posso ser um yogi, uma yogi, e não praticar asanas, não praticar posturas, sabia? Porque tem muitas pessoas que são yogis, verdadeiros yogis, e nunca praticaram uma postura. E tem muitas pessoas que praticam posturas e estão longe de se tornar um yogi. Por que vocês acham que isso acontece? Porque um está buscando a sua pura essência e o outro mais uma coisa literal. Que na verdade, você praticar asanas sem esse aprofundamento da intenção, um yogi é aquele que busca encontrar a si mesmo. Então é aquele que está ali no preparo ou se preparando para receber o conhecimento. E praticar asanas, eu posso fazer posturas e transformar a minha prática de asanas simplesmente num exercício físico. E esse é um dos motivos de eu querer fazer o aprofundamento, de fazer esse workshop, porque numa hora de aula, que eu nunca consigo fazer em 1 hora, eu já falei que são 1h15, né? São muitas informações para a gente conseguir construir essa atitude interna yogi dentro da prática. Porque pensa comigo, uma mesma postura que pode me libertar de diversos padrões físicos, me libertar de diversas couraças físicas e energéticas ali, esses mesmos movimentos, se eu tiver uma atitude interna de competição, de autoexigência, eu posso acabar me machucando. E aí é totalmente contrário daquilo que eu estou buscando no yoga. E agora eu pergunto para vocês me responderem mesmo. Por que vocês resolveram escolher o yoga como uma prática para vocês? Podem falar assim, aleatoriamente. Para mim é busca de autoconhecimento. Na verdade, até para resolver questões que eu não consigo, assim, conscientemente encontrar um caminho. Para mim foi uma busca de autocuidado, de eu conseguir ter um tempo para mim. Para mim foi autoconhecimento e por causa do problema que eu passei em 2019. A questão da ansiedade. Para mim é um mix de tudo isso aí. Já tinha tentado buscar em outros lugares, mas é aquilo que eu canso de falar. Você fez o diferencial para isso. Porque você está falando yoga por yoga, eu poderia estar só fazendo exercício físico. Mas eu acho que foram as suas palavras mesmo. Até no tratamento que eu já vinha fazendo com psicoterapia. Muita coisa começou a casar, sabe? Você falava coisas que ela falava. Então, tanto que hoje eu nem tenho ido na psicoterapia, porque eu vim aqui, cara, hoje eu estou sendo psicoterapeuta. Não, mas eu não sou só terapeuta. Só para lembrar. A fazer a terapia é importante. De fazer entender que o que a gente tem que buscar está dentro da gente, né? Mas de vez em quando falar é bom, viu? Eu sei porque eu já fiz muita terapia, muito bom. Eu sei que são momentos, porque também, se o terapeuta fica 10 anos com você, não está resolvendo, né? Não, chega um momento que eu acho que ela foi liberando você. Eu me trouxe, sei, cara, é algo Mais sobriedade, é, mais presença, e aí a gente consegue isso, analisar. Talvez eu precisasse de algo para unir os dois, sabe? Porque só a psicoterapia, sem. Eu acho que um fez colar. Faz a casada Mas no outro. complementando ela, o meu processo foi mais rápido por sua causa. Por causa do yoga. Eu sou só um instrumento. E das suas palavras. Porque como você cara, falou, se a gente fosse fazer com essas pessoas que você foi e não se encontrou, também não iria. Mas ela perguntou qual foi o motivo de você buscar e não permanecer. Vocês Isso. estão falando dos motivos de permanecer. De buscar eu entendi. Você, Bia? Na verdade, eu acho que o yoga me encontrou, porque eu ouvia falar muito alto, mas todo mundo ficava, faz yoga, e todo mundo indicando. Aí eu falei assim, vou ver o que é isso aqui. Eu acho que foi, igual ela falou, um pouco de autocuidado, assim, no meio da pandemia que eu encontrei, comecei a fazer aula com vídeos online, e aí eu encontrei uma coisa além do físico, eu não sabia definir ainda o que era, ouvindo você falar faz todo sentido, eu não sabia o que era ainda, mas sabia que era muito além do físico. Então me trazia muita paz interna que eu fazia, e me alinhava assim pra semana, então foi mais ou menos isso. E é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vem por conta da prática física, mas chega e descobre um universo de aprofundamento ali. E esse aprofundamento nosso hoje, e eu botei essa frase, né? O corpo é o templo, o asana é a prece.
é um processo em que a gente vai se descobrindo, né, através do nosso próprio corpo. O nosso corpo que é a morada do nosso espírito. E que por muitos anos foi subjugado, foi dito como... Por quê? Porque quando eu tenho acesso ao meu corpo, a gente não está se libertando de várias coisas, simplesmente acessando o corpo. Alguém sabia disso. E uma pessoa livre não vai ser dominada. E quem está no poder não quer que as pessoas sejam livres. Então, todo o processo que a gente faz da nossa prática em cima do tapete é para a gente encontrar essa pessoa livre que nós somos. E eu sei que dentro da rotina, do dia a dia, das coisas, a gente pode ser que a gente venha para a prática e aí a gente acabe naturalmente se focando automaticamente nas posturas. Mas quando a gente aprende uma coisa, não tem como desaprender. E a partir do momento que eu entendi que o meu corpo é tudo isso, por mais que eu já tenha passado, nem fui 2 semanas, mas vai ter um momento do dia que eu vou estar toda assim, eu vou lembrar de me arrumar, porque eu aprendi a fazer isso. Mas eu não tenho como fazer uma coisa que eu não internalizei, uma coisa que eu não aprendi. E a prática do yoga estimula na gente, mesmo que a gente esteja numa prática muito superficial ainda, né, sem todo esse aparato, ele estimula a gente a desenvolver essa capacidade dentro da nossa mente, de autoobservação. E eu começo fazendo isso com o meu corpo, porque todos os meus órgãos dos sentidos estão aqui conectados com ele. Eu consigo sentir, tocar. E se eu consigo treinar a minha mente, primeiro porque é mais palpável, o que é concreto, com essa energia do denso, essa capacidade, ela também vai se reverberando para que eu consiga observar o campo sutil, os meus pensamentos, as minhas emoções. A gente vai aprendendo a largar esse controle, né? E é só observar, mas eu estou fazendo isso de novo. Mas caramba, calma! Por que você tem que ser da noite para o dia? E quem disse que essa sua capacidade de controle é uma coisa ruim? Porque vai ter momentos que você vai precisar tomar o controle da situação. Então, essa atitude yogi que a gente vai criando internamente, ela vai mostrando pra gente, ao decorrer da nossa vida, que peraí, as coisas são como são. Os acontecimentos vão continuar acontecendo. Eu sou esse ser livre que está aqui, vivendo essa experiência humanoide. Nessa vida aqui, né, essa experiência sociocomportamental, onde eu me relaciono com as pessoas, me relaciono com o mundo. E hoje a gente vai aprofundar isso, trabalhando dentro de um aspecto que é como que eu faço para sentir em cada postura, em cada asana, o meu corpo como esse templo. E dentro dessa postura psicofísica, o que eu faço? O que é esse asana? O que essa postura psicofísica faz comigo? E eu sei que dá muita vontade. A gente também vai trabalhar esses ajustes do corpo. E como que eu faço para construir essa postura? Mas o que a gente vai aprender hoje vai ser para que a gente possa conseguir perceber, dentro de qualquer postura, a intensidade desse trabalho energético. Então, quando a gente fala de asana, né? Asana, ele significa assento. Sabe aquela postura que às vezes era desconfortável e chega um momento, eu falo isso muito no Shirshasana, quem começa a fazer invertida, quando entra e fala assim, parei de fazer força. Quando você vai pela primeira vez no cachorro olhando para baixo, numa postura que antes era difícil, você fez assim, tipo, tá confortável. É a postura de descanso. Eu sempre falo isso, né? Vai chegar um dia que o cachorro olhando para baixo vai ser postura de descanso. Impossível! Vai ser. É quando a gente chega, que eu falo assim, parece que zerou, sabe? Tu fala, caraca. A nossa intenção, eu botei aqui uma passagem, né? Os Yoga Sutras de Patanjali, ele foi o cara que conseguiu pegar todo esse universo yoga, né? E através dos aforismos, né? Que vai explicando o que é yoga. E pasmem, não está ensinando postura nos Yoga Sutras. Ele explica o que é a postura e ele fala lá, né? O asana é firme e agradável. Postura, lembra que eu falo para vocês? Firme tem que ser firme e confortável.
Ele não está falando, é assim, bota o braço assim, faz assado. Ele explica o contexto do que é o asana, né? E aí, quando a gente vai fazer uma postura meditativa, se eu estou aqui sentada, confortável, vocês veem que eu estou um tempão aqui com vocês, não estou encostado na parede, eu não estou sentindo dor nenhuma nas minhas costas. Nem a perna ficou. Por quê? Porque o trabalho do corpo e, naturalmente, essa é a postura original, né, da gente fazer a prática de meditação. Assentar. Então, eu trabalho essas posturas para quando eu for fazer a minha prática de meditação tradicional, sentada, eu me sinta firme e confortável. Eu sinto que os músculos estão trabalhando, eles estão trabalhando aqui, mas eles desenvolveram essa capacidade de manter a firmeza e o conforto. Entende? E aí a gente vai ter essa ajuda, né, para a gente se manter firme e confortável. Mas como que a gente faz para encontrar, né, esse equilíbrio? A gente falou nas últimas aulas aí muito sobre essa questão do equilíbrio, né? De eu estou muito para um lado ou muito para o outro. Tipo, se eu estou muito triste, está errado. Se eu estou muito feliz, não é. Não é uma permanência. E a gente busca na nossa vida inconsciente, né? Quando a gente está sempre o quê? Sempre que esteja tudo bem, tudo perfeito, tudo no mais alinhado possível, dentro do nosso controle, nessa linha reta, assim, paradinha. Não, nada sai desse eixo, tá tudo alinhado. Só que, gente, estamos num mundo impermanente. Nem o teu corpo agora, com você totalmente parado, tá parado. O sangue está se movimentando, tem vários processos fisiológicos, biológicos, bioquímicos acontecendo aí. Então, essa ideia de que existe uma coisa assim, ó, linear, não é nesse planeta. De repente, quando a gente for, né, para as próximas, para outras estrelas aí, a gente encontre essa permanência. E aí a gente se sente mal porque está triste, né? Se sente, como que eu faço para eu, ao mesmo tempo que eu não vou cair na acomodação de tipo, tá bom aqui, né? Eu falo assim, saber diferenciar o que é dor, o que é desconforto e o que eu posso ajustar e o que é o meu mimimi interno, a minha preguiça, não, né? As compensações, porque é a mente da gente conversando com a gente, é o nosso ego ali, né? Querendo, não, você merece, né? Tá cansada, come mesmo, não vai não, continua dormindo, né? A gente entender o que é, trazer essa presença para a gente conseguir perceber, mas como que eu faço isso, né? O asana e o próximo sutra que fala sobre asana, que ele se transcende ao relaxar no esforço e meditar no ilimitado. É justamente esse processo de eu entender força e relaxamento. E o nosso corpo é tão incrível, e hoje vocês vão ver, ele é tão incrível, que numa simples ação, a gente consegue colocar as duas coisas juntas. Força e relaxamento. No mesmo movimento, em todas as posturas. A nossa fisiologia, ela é pronta para isso. Vou dar um exemplo para vocês antes de avançar aqui. Sabe quando a gente está em pé, fazendo a postura de Tadasana, por exemplo? Eu falo para vocês, firmem os pés no chão, ativa as coxas, puxa o joelho para cima. O que eu estou fazendo ali? Estou colocando uma ação, não é? E aí eu falo para vocês, estiquem uma perna só, aqui. Ativa a coxa, estica o joelho, puxa a pontinha do pé para vocês. Ativa a coxa, mais um pouquinho. O que acontece com a parte de trás da minha coxa? Alonga um pouquinho, né? Eu estou fazendo força. Agora relaxa a coxa. Alonga igual? Ativa a coxa. Empurra o calcanhar para frente. Sente quando você puxa a pontinha do pé para você, que está contraindo aqui, ó, na tíbia. Está contraindo aqui na coxa, o quadríceps, e está alongando mais atrás. Quando eu intensifico o alongamento e intensifico a força. Se eu solto a força, eu alivio o alongamento. Olha só que sabedoria do corpo. Força e relaxamento. Quanto mais força, mais alongamento. Quanto menos alongamento, menos força. Equilíbrio. Conseguem perceber? Só aí já valeu hoje. Porque isso daí já muda completamente quando eu começo a perceber o meu corpo.
começa a mudar essas percepções que eu tenho sobre o meu corpo. E é isso que a gente precisa colocar dentro da nossa prática. A consciência sobre essas ações certas. Posturas. Temos muitas posturas. Eu vou mandar essa apresentaçãozinha para vocês. E eu acho que nem tem todas aí. E vocês vão ver, se vocês começarem a estudar as posturas, vocês vão ver que tem várias posturas que são iguais e têm nomes diferentes. E aí a gente começa a falar um pouco aqui sobre tipos de yoga, né? Qual o tipo de yoga que você pratica? Eu tenho um ranço de responder essa pergunta, porque a gente precisa entender que yoga é yoga. O tipo é o tipo de práticas de posturas que nós vamos fazer, práticas de asanas. Então tem diversas linhagens, diversos professores que criaram sistemas próprios para organizar isso tudo. Então, tem o Iyengar, tem o Ashtanga, tem a prática de Hatha, né, que trabalha mais permanência, tem Vinyasa Flow, agora tem um monte de coisas. Tem um monte de... Mas tudo é yoga. A forma de organizar uma prática de asanas, de colocar todos os elementos de asanas, pranayamas ali, é o que vai fazer a diferença nesse espaço. E aqui, a gente tem aqui uma visão, tipo, né, de tantas coisas que a gente pode fazer, mas tudo isso só vai ter aprofundamento se a gente colocar o quê? A intenção. O que acontece com o nosso corpo quando a gente está numa postura? Pensa na postura que vocês têm no dia a dia, trabalhando, por exemplo. Eu vou dar o exemplo da Letícia, que é dentista, que é uma coisa que modifica muito a postura, né? A Letícia, ela precisa ficar numa rotação e provavelmente ela faz uma rotação e uma flexão de tronco para poder ficar atendendo o paciente. Imagina horas da Letícia nesse padrão do corpo. O corpo dela precisa se acomodar ali, para ela conseguir trabalhar horas. Então, o que neurologicamente acontece? O processo de neuroplasticidade. O meu cérebro, ele trabalha sempre para acomodar a gente, para que a gente gaste menos energia fazendo as coisas que a gente faz. Por isso que quando a gente vai mudar um hábito, é uma coisa que não é assim, você não faz, vou parar de fazer isso. Só que o seu cérebro se acomodou para estar sempre fazendo aquilo. E aí, para você mudar isso, você precisa levar um tempo e persistir. A Letícia faz yoga já há um tempo. A Letícia tinha uma postura diferente. Mas ela começou o quê? Ter consciência sobre o alinhamento. Então, ela começou eu tô aqui, mas de vez em quando eu volto. Então, esse comando, essa ação consciente da Letícia, o ajuste ali, né? Daquilo que era um hábito... Tem luzinha aqui? Isso daqui tem luzinha, amor? Ai, aqui. É muito chique isso, gente. Tipo, aquilo que era um hábito... A partir do conhecimento, ela colocou uma ação consciente. Então, o que o nosso corpo sabiamente faz? Eu estou acostumada a ficar sempre assim. Agora eu sei que é muito melhor para a minha saúde se eu alinhar. Eu não vou conseguir sustentar ainda muito tempo aqui. Eu preciso praticar, manter essa ação consciente durante um tempo até o meu corpo acomodar. Mas dói. O que é essa dor? É o sistema de defesa do corpo. Por quê? Ele fala ali para você está fazendo uma coisa que está gastando mais energia. Pode ser que esteja te colocando em perigo. Alô? É o sistema de alerta. Então, quando a gente está fazendo um alongamento diferente, a gente... né? Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele está falando para você ali que você pode se machucar, que você pode esticar a tua perna além daquilo que você pode. Então, quanto mais no meu limite eu vou, mais dor eu sinto. E a gente reclama porque está doendo, mas o corpo está sendo teu amigo, ele está te avisando ali. Mas como que eu posso fazer o meu corpo entender, né? Cara, eu estou fazendo isso de propósito, eu quero fazer isso. A persistência da ação ali vai mudar o padrão. Mas vocês percebem que a gente consegue mudar o padrão mais rápido? Porque quando vocês começaram a praticar yoga, vocês começaram a perceber mais o corpo fora. A gente muda esse padrão mais rápido, porque além da ação consciente, a gente tem
todo um mecanismo fisiológico e sutil acontecendo. Eu falei pra vocês ali, eu falei, cara, é muita coisa. E eu ainda tirei slide e falei, senão vai ficar muita coisa. Então, assim, não vou ter como aprofundar, porque senão a gente vai ficar só falando aqui, daqui a pouco vocês vão estar dormindo. Não tem... Dormindo não, porque o assunto é legal, mas, tipo, a gente veio fazer prática, né? Então, assim, além de todo o processo fisiológico, biomecânico que acontece, existe um processo energético acontecendo. O nosso corpo, ele é repleto de canais de energia que são as nadis. E a gente tem canais de energias que são, como é que eu vou falar isso para vocês, assim, mais, como se fossem artérias, veias, né? Tem calibres diferentes, né? Intensidades, passam maior fluxo de sangue e com os canais de energia é exatamente a mesma coisa. Então, a gente ouve falar dos chakras, por exemplo, né? E aí a gente fica muito preso nas funções dos chakras e o que o chakra faz, mas como que isso acontece no meu corpo? Que trabalho é esse? O que são esses vórtices de energia aqui? Eu nem sabia que tinha energia passando no meu corpo inteiro. Então, não é uma preocupação que a gente precisa ter, porque o nosso corpo, sabiamente, ele vai fazer todos os processos. Até a respiração, que ela é um processo duplo, que ao mesmo tempo eu consigo fazê-la consciente. Eu não preciso ficar pensando para respirar. E esse movimento de energia acontece ao mesmo tempo. Então, lá na nossa coluna, eu sempre falo para vocês nas aulas, alinha a coluna, vamos focar, vamos dar prioridade para a coluna. Por quê? Porque os canais de energia mais intensos acontecem aqui, na nossa coluna. Então, aqui, essas bolinhas são os pontos que a gente tem Ida e Pingala, que são essas duas que fazem assim, são dois canais de energia bem intensos, e nos pontos que eles se cruzam, são os pontos desses vórtices principais, que a gente tem chakras espalhados pelo corpo inteiro. Mas, esses daqui, a gente fala que são os principais que envolvem ali a coluna, e aí, aonde eles se cruzam, são os pontos que a gente encontra os chakras, né? Esses principais pontos de energia. E aí, cada um tem a sua representação, sua função, mas não é assim, eu preciso melhorar a minha comunicação, então eu vou focar só aqui no chakra, não sei o quê. É o que eu falo para vocês da mangueira. Tem uma mangueira comprida, que está fluindo o líquido pela mangueira. Se eu aperto um pouquinho numa ponta, eu prejudico a passagem de água pelo fluxo inteiro. E aí, quando a gente fala do nosso corpo, né, não só da coluna, mas de outras partes do corpo, a gente vê o desequilíbrio da musculatura. Poxa, eu preciso ganhar mais força nas minhas costas, mas eu preciso ganhar mais força nas minhas costas, mas se os músculos do peitoral estiverem sem alongamento, super contraídos, eu vou ter que fazer mais força ainda. Então, para eu trabalhar em equilíbrio aí, eu preciso alongar o peitoral e ganhar a força das costas. E é isso que durante a prática vai subir o nível, a beça, da forma como a gente se ajusta. Como que a gente conecta os dois? Respiração e concentração. A minha intenção é difícil fazer o pensamento ficar no corpo, né? Aqui, vocês estão tipo, super prestando atenção, mas ao mesmo tempo estão pensando em várias coisas. O pensamento foge, aí você lembra um negócio de ontem e volta. Pensar é um movimento energético. E quantas vezes a gente passa um dia inteiro só fazendo trabalho mental? Às vezes a gente fica mais cansado do que se fizesse um trabalho laboral. Pensar gasta energia. Então, quando a gente aprende a canalizar os nossos pensamentos, a trazer essa sensação de presença, é como se a gente tivesse um rio com vários afluentes, vários. Se eu começo a diminuir, fechar um pouco esses afluentes, o que vai acontecendo? O fluxo no rio aumenta. Se eu represo, se eu aprendo lá chegar no rio e criar uma represa ali, o fluxo aumenta. E o processo de trazer consciência, presença, esse processo da gente treinar a nossa mente, treinar a meditação, é justamente para a gente fazer isso, para a gente canalizar energia. Imagina, estiquem a perna aí, façam com a outra agora. Eu estiquei minha perna, eu tô aqui, fazendo, né, o alongamento. Eu já aprendi que um contrai enquanto o outro alonga, né? Imagina, eu tô aqui e ao invés de eu canalizar a energia
para esse processo energético, porque parece que é uma prática física, mas a prática de asanas é uma prática energética. Então, eu estou aqui indo na direção da minha perna. Eu vou acionar a minha concentração, a minha intenção. Aonde que eu estou sentindo? O que eu estou percebendo? Eu estou me conectando aqui.